É com alegria que eu apresento a vocês o Dr. Winfried Vogel, natural da Alemanha, obreiro já por muitos anos, já foi pastor de igreja, já foi evangelista, professor de teologia na Alemanha, na Áustria, em nosso seminário de Bogenhofen, onde também foi o diretor por 16 anos. Concluiu o seu turno ali em nosso seminário na Áustria recentemente. E agora, no mês de julho, ele acabou de se mudar de volta para a Alemanha. Ele vai trabalhar, a partir de agora, como editor e supervisor teológico, conselheiro teológico do nosso centro de mídia na Alemanha. Há novo tempo deles lá. Se chama Voz da Esperança, que fica na cidade de Darmstadt, na Alemanha, nas proximidades de Frankfurt. Ele tem doutorado pela Andrews na área de Antigo Testamento e está acompanhado por sua esposa, Gabi Vogel, que é professora de alemão, foi minha professora de alemão. Devo ter dado muito trabalho para ela quando lá estive, porque achei a língua bastante pesada, viu? E a vida curta demais para se aprender alemão. Eles têm 3 filhos. O mais velho se chama Christian. Neste momento faz doutorado em Antigo Testamento na Andrews. O do meio se chama Carsten, é professor de espanhol e está neste momento se mudando para a nossa escola em Sagunto, na Espanha, onde vai trabalhar a partir de agora. E o mais novo se chama Cedric, faz jornalismo na Áustria, na Universidade de Graz, no sul da Áustria. Pastor Vogel, é um prazer tê-lo conosco. Esta é a 3ª vez que ele vem ao Brasil. Ele veio numa rápida visita em 2002. Depois, em 2004, fez uma semana de oração aqui. Foi uma semana muito rica, muito abençoada. E agora estará conosco também ao longo de toda esta semana. It's a pleasure to have you with us. God bless you tonight. Thank you very much for this introduction. I hope everything was true that you were told. Obrigado por essa introdução. Espero que tudo tenha sido verdade, o que foi falado aqui. This is my 3rd time at UNASP. Essa é a minha 3ª vez aqui no NASP. And it's a pleasure to be back. E é um prazer estar de volta. Now, to be invited twice for such an event, I think is some kind of proof that the first time not everything was too bad. Ser convidado pela 2ª vez para um evento como este é uma demonstração de que nem tudo foi tão mal assim na primeira vez. I was here for a week of prayer in 2004. Eu estava aqui para uma semana de oração em 2004. And I won't ask how many students were there at 2004, because it would be a very long time to be a student at UNASP. Eu não vou perguntar quantos alunos estavam aqui em 2004, porque senão ele estaria aqui no campus por um tempo demais. But I want to thank the dean of the theological school. Eu gostaria de agradecer ao diretor da nossa seminário for the invitation. E a instituição pelo convite. I'm glad that my wife could join me this time. Me alegro que minha esposa pôde me acompanhar. And everybody who's interested in learning the beautiful language of German. E todos aqueles que estiverem interessados em aprender a língua maravilhosa, o alemão. That will be part of her assignment to make everything known about Bogenhofen in Austria to everybody who wants to know. É tarefa dela fazer algumas propagandas sobre a escola de Bogenhofen, de maneira que se alguém quiser conhecer alguma coisa, pode se dirigir a ela. Now, in this Bible, which I always take to my English-speaking appointments, esta Bíblia que eu sempre levo comigo quando tenho que falar em inglês, I found proof that I have been in Brazil before. Eu encontrei uma prova de que eu já estive no Brasil. There's a little piece of paper in the back of my Bible which I found. É um pedaço de papel que estava no fim da minha Bíblia que eu acabei de encontrar. And there are 4 words in Portuguese
on this piece of paper. E há neste papel 4 palavras em português. I think it was my translator who tried to teach me these 4 words. Eu acho que foi o meu tradutor naquela época que tentou me ensinar estas 4 palavras. I will not try them now. Eu não vou tentar pronunciá-las agora, talvez no final da semana. One is obrigado, so which is not so difficult. Uma delas é esta aí, que não é tão difícil. Anyway, I'm glad to be here. De qualquer forma, estou feliz de estar aqui. Now, I understand what you have now this week is called Semana Teológica. Is that right? Eu entendo que o que vocês têm durante esta semana é Semana Teológica. Okay, this was the right pronunciation. Esta é a pronúncia correta. So this is a week where we talk about theology. Esta é uma semana na qual falamos sobre teologia. Every theology student knows what the word theology means. Todo estudante de teologia sabe o que a palavra teologia significa. There are 2 Greek words. 2 palavras gregas. And the translation would be it's the teaching about God. E a tradução seria o ensino acerca de Deus. And theology is considered a science nowadays. E teologia é considerada uma ciência atualmente. It is studied at universities É estudada nas universidades. for a number of years Tem sido por alguns anos já. because you want to know something about God. Porque as pessoas querem saber alguma coisa acerca de Deus. You want to know something about God in order to transmit your knowledge to other people. Você quer saber alguma coisa acerca de Deus a fim de transmitir esse conhecimento a outras pessoas. I still remember when I was a young pastor Eu ainda me lembro quando eu era um pastor jovem. and I had to go to a certain church to preach. E eu tinha que ir a uma certa igreja para pregar. It was the first time I had to go there and I was not on time, I have to admit. Era a primeira vez que eu tinha que ir lá e eu admito, eu estava um pouco atrasado. And I had to find a parking space, E eu tinha que encontrar um lugar para estacionar. which took even more time. E o que tomou mais tempo ainda. So when I entered the church, Sabbath school was already on. E quando eu entrei na igreja, a escola sabatina já estava acontecendo. And I quickly joined one of the Sabbath school groups. E eu imediatamente me uni a uma daquelas classes. I was a very young pastor, Eu- just came from college. Eu era um pastor muito jovem, recém-saído da faculdade. And I still remember what the members in that Sabbath school class said. E eu ainda me lembro que os membros naquela classe da escola sabatina As disseram. soon as I had sat down, Tão logo eu me assentei, they had a sigh and they said, "The pastor is here. Now Ele- everything is all right." eles respiraram profundamente e disseram: o pastor está aqui, tudo está bem então. For me, nothing was all right Para mim não estava nada bem, because I was sure I could not answer all the questions they had. porque eu tinha certeza que eu não poderia responder todas as perguntas que eles tinham. But that's the situation a pastor is in, right? Mas esta é a situação em que o pastor às vezes se encontra, não é? Members ask questions, Os membros fazem perguntas, people from outside the church ask questions, pessoas de fora da igreja fazem perguntas and you are supposed to answer. e você deve respondê-las. So that's the reason you're here. That's the reason you're studying theology. Esta é a razão pela qual você está aqui, pela qual vocês estão estudando teologia. But you know, there's more. Mas sabem, há mais. Theology also means to know God. Teologia também significa conhecer a Deus. And I can tell you one thing from my own experience. E eu posso lhes dizer uma coisa da minha própria experiência. People are more interested As pessoas se interessam mais if you know God se vocês conhecem a Deus than if you know much about Him. do que se vocês conhecem muito acerca dele. And some people think studying theology E algumas pessoas pensam que estudar teologia automatically leads to a relationship with God. automaticamente leva a uma relação com Deus. You've heard about this problem, right? Você já ouviu acerca desse problema, não? Pastors don't have to read the Bible for themselves because they're reading it all the time. Os pastores não têm que ler a Bíblia para si mesmos porque eles já leem todo o tempo. Theology students are supposed to go to class with their Bibles. Os alunos de teologia devem ir para as classes com a sua Bíblia. So do I need personal devotion?
E eu preciso uma devoção pessoal? No, it does not necessarily mean to have a relationship with God when I study theology. Isso não significa ter uma relação especial, pessoal com Deus quando eu estudo teologia. And when you meet people who are in a crisis, Quando vocês se encontram com pessoas que estão numa crise, estão em crise, they will know very quickly if you have a personal relationship with God. eles vão saber rapidamente se você tem ou não uma relação pessoal com Deus. So this week I would like to do both. Nesta semana, portanto, eu gostaria de fazer as duas coisas. I would like to do theology with you. Eu gostaria de fazer teologia com vocês. In the mornings, starting tomorrow morning, we will learn more, I hope, about the book of Daniel, reading Daniel with new eyes. Nas manhãs, começando amanhã pela manhã, nós vamos estudar um pouco mais sobre o livro de Daniel, estudar Daniel, ver Daniel com novos olhos. And in the evenings, starting tonight, E às noites, começando hoje, I would like to think with you about the question, what is God really like? eu gostaria de refletir com vocês sobre a pergunta como Deus realmente é. There is a Bible text that we have to read. Há um texto bíblico que nós temos que ler. This is the basic text when it comes to the question, how is it to know God? É um texto básico quando nos deparamos com a pergunta como é Let's read conhecer that a text. Deus. It's in John 17. Vamos ler esse texto, está em João 17. John 17, verse 3, and you probably know it by heart. João 17, verso 3, você provavelmente o sabe de cor. I don't think I know it in English by heart. In German, I do. Eu não acredito que eu saiba o texto de cor em inglês, mas em alemão eu certamente o sei. Let's read it in Portuguese now. Vamos lê-lo em português. João 17, 13, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. This is a very foundational text. Este é um texto que está na base. It makes 4 points. Ele estabelece 4 pontos. Point number 1, Ponto número 1. it is a matter of eternal life. É uma questão de vida eterna. Did you hear that? Você ouviu isto? Your eternal life is dependent on your knowing God. A sua vida eterna depende do seu conhecimento de Deus. The second point is the word to know. O segundo ponto é o verbo conhecer. And immediately we ask the question, what does it mean to know? E imediatamente nós perguntamos o que significa conhecer. Of course, we are familiar with the word to know. É claro que estamos familiarizados com esta palavra, conhecer. Something that happens in your mind. É alguma coisa que acontece na sua mente. You're reading things, you're taking in knowledge. Você está lendo coisas e você está adquirindo conhecimento. You're listening to your professor teach. Você está ouvindo os seus professores ao eles ensinarem a vocês. And your professor will then administer an examination in order to see if you know. E os professores vão dar um exame no final para saber se vocês sabem. But is that what Jesus is talking about here? Mas é sobre isso que Jesus está falando aqui? Because the next point is knowing God. Porque o próximo ponto é conhecer a Deus. Knowing God? Conhecer a Deus? How can I ever hope to know the invisible God? Como posso eu conhecer o Deus invisível? Some people say, even after 40 years of marriage, I don't even know my spouse yet. Algumas pessoas dizem que mesmo depois de 40 anos eu não conheço o meu cônjuge ainda. How should I ever hope to know God, the eternal one? Como posso eu conhecer Deus, o eterno? And the fourth point is knowing Jesus Christ. E o quarto ponto é conhecer a Jesus Cristo. I've held seminars with young people where I asked that question. Eu já tive alguns seminários com jovens nos quais eu fiz esta pergunta. What image of God do you have in your mind? Qual é a imagem de Deus que você tem na sua mente? How do you picture him? Como que você o entende?
Do you have any picture of God in your mind? Você tem uma imagem de Deus na sua mente? Or is God only something abstract? Ou é Deus apenas alguma coisa abstrata? How can I have a relationship to someone who is just an abstract being? Como posso eu ter um relacionamento com alguém que é um ser abstrato? I have come in all humility to help you with these questions. Eu aqui vim com toda humildade para ajudá-los And com estas questões. especially with the question, what is God really like? E especialmente com a pergunta como Deus realmente é. Now this is how I would like to proceed this coming week. E eu gostaria de proceder da seguinte forma durante esta semana. I want to open the Bible with you. Eu gostaria de abrir a Bíblia com você. When I say that this is my favorite book, it's not just a cliché. Quando eu digo que este é o meu livro favorito, não é apenas um clichê. This book is dear to my heart. Esse livro é muito querido ao meu coração. And I'm very open with you tonight. E eu estou sendo muito aberto, muito franco com você hoje à noite. And I will say more to it tomorrow. E eu vou dizer mais acerca disto amanhã. We have a crisis in the Adventist Church that we haven't even noticed. Nós temos uma crise na Igreja Adventista que nem notamos ainda. We do not read the Bible anymore as we should. Nós não lemos mais a Bíblia como deveríamos. We hear many sermons where the Bible is not even opened. Nós ouvimos muitos sermões nos quais a Bíblia não é sequer aberta. I know I have taught homiletics for many years now. Eu sei, eu já ensinei homilética por muitos anos. And I've told my students, E eu disse aos meus alunos, why don't you preach expository sermons? por que vocês não pregam sermões expositivos? Opening the Word, reading the stories that Abrindo are a there. Bíblia, lendo as histórias que estão lá. Why are you so in love with topical sermons? Por que vocês se apaixonaram tanto por sermões temáticos? It's much easier to preach from the Bible É muito mais fácil pregar da Bíblia, because it's all there already. porque já está tudo lá. So I would like to open the Bible with you. De maneira que eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês. And we will look at famous, well-known stories. E nós vamos olhar algumas histórias conhecidas, famosas. Stories where you will show a reaction in your mind which is typical for Adventists. Histórias que vão provocar uma reação na sua mente que é típica de And adventistas. even more typical for theology students and theology teachers. E é mais típico ainda para estudantes e professores de teologia. In your mind, you hear the text that is being announced. Na sua mente você vai ouvir o texto que está sendo lido. And in your mind, you close your Bible and you say, that text, I know that. E na sua mente você vai fechar a Bíblia e dizer, eu conheço esse texto. But I would like to suggest Mas eu gostaria de sugerir that we try to read the text with new eyes. que nós tentemos ler o texto com novos olhos. To let these stories speak to us and inform us how God really is like. Deixar estas histórias falar a nós, nos ensinar como Deus realmente é. Before we do that, Antes de fazermos isso, I would like to read a few questions to you every night. eu gostaria de ler algumas perguntas para vocês todas as noites. These are questions for you personally. São perguntas pessoais para vocês. Maybe these questions will be answered in the course of this week. Talvez essas perguntas sejam respondidas ao longo da semana. You may write them down while I am reading them. Talvez você gostaria de escrevê-las à medida que eu as leio. And I would like you to think about these questions for yourself. E eu gostaria que você pensasse sobre essas perguntas para você mesmo. This is not a mandatory exercise. Vocês não estão obrigados a fazer isso. There will be no examination. Não vai haver nenhum exame no final. This is very voluntary and very personal. Que seja algo voluntário, pessoal. Question number 1. Pergunta número 1. When you pray, Quando você ora, do you picture someone in your mind? você faz uma imagem de alguém na sua mente.
Can you describe him? Pode você descrevê-lo? That's the first question. Esta é a primeira pergunta. Next question. Próxima pergunta. Which characteristics do the three persons of the Godhead, Father, Son, Holy Spirit, have in your mind? Quais as características que as três pessoas da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, você tem na sua mente? What characteristics do these persons have in your mind? Quais as características dessas pessoas que você tem na sua mente? Third question. Terceira pergunta. What or who has shaped your image of God the most? O que ou quem tem moldado a sua imagem de Deus mais do que qualquer outra coisa? Have you ever met people that have talked about God in a certain way? Vocês já se encontraram com pessoas que já falaram de Deus de uma certa maneira? And you have said to yourself, this is not the God that I know. E você disse para si mesmo, este não é o Deus que eu conheço. So this question is very important to reflect on. Esta pergunta é muito importante para refletir. Why do I have a certain image of God in my mind? Por que eu tenho uma certa imagem de Deus na minha mente? Last question. Última pergunta. What kind of emotions do you have when you hear the word Father? Quais são as emoções? Que tipo de emoções você tem ao ouvir a palavra Pai? In which way is God a father for you? De que forma é Deus um pai para você? These are the questions. Estas são as perguntas. Now let's open the Bible. Agora vamos abrir a Bíblia. Let's open the Bible to the famous story in Genesis chapter 22. Vamos abrir a Bíblia na história muito famosa, em Gênesis 22. While you open your Bible and we will hear the story read, Ao vocês abrirem a Bíblia e nós vamos ouvir a leitura da história, I want to ask you, how do you know a person? eu gostaria de perguntar-lhes como vocês conhecem uma pessoa. Now you meet a person the first time. Vocês se encontram com uma pessoa a primeira vez. There's still a distance between you and that person, naturally. Ainda há uma distância entre vocês e aquela pessoa, naturalmente. How do you know that person? Como vocês conhecem aquela pessoa? Of course, by observing that person. É claro, ao observar aquela By pessoa, observing his or her actions. ao observar as suas ações, By hearing his or her speak. ao ouvir aquela pessoa falar. And there's something very important. E também I há found. alguma coisa muito importante que eu encontrei. You have to experience that person, especially in time of need. Você tem que experimentar aquela pessoa, especialmente em tempos de necessidade. You know already, I guess, that friends Vocês já sabem, eu imagino, que amigos are found in a crisis. São encontrados no momento de crise. I have many friends, Eu tenho muitos amigos, but in a crisis, mas numa crise, that group of people shrank aquele grupo de pessoas considerably. encolhe consideravelmente. So, experiencing a person in time of need De maneira que experimentar uma pessoa em momentos de necessidade will help you to know that person. vai ajudá-los a conhecer aquela pessoa. With that in mind, let's read Genesis 22. Com isso em mente, vamos ler Gênesis And I would 22. suggest we take the time to read verse 1 to 19. E eu And I gost- would like to ask you to carefully read with what you hear. E eu gostaria de tomar tempo para ler do verso 1 até o verso 19. E gostaria que você refletisse, meditasse sobre aquilo que está sendo lido. Please. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui.
Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, achou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam, ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo e ia para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Thank you. Obrigado. You've heard this before, haven't you? Você já ouviu isso antes, não? Famous story. Uma história muito conhecida. A mysterious story Uma história misteriosa, that raises questions. que levanta perguntas. How does God come up with the idea to order Abraham to sacrifice his own son? Como Deus pode ter vindo com essa ideia de pedir a Abraão para sacrificar o seu próprio filho? What we need for understanding this story is the same that Abraham obviously had. O que nós precisamos para compreender essa história é a mesma coisa que Abraão, obviamente, teve. And that is trust. E isto é confiança. Abraham obviously trusted God so much Abraão, obviamente, confiou em Deus tanto that he did not question the motivation that God had. que ele não questionou a motivação de Deus. He trusts God so much that he thinks God knows what he's doing. Ele confiou tanto em Deus que ele estava seguro que Deus sabia o que estava fazendo. But do you also see that God trusts Abraham? Mas você também vê aqui que Deus confiou em Abraão? Do you think God would have talked like this to anybody? I don't think so. Você acha que Deus teria falado desta forma com qualquer pessoa? Eu não creio.
God trusts Abraham to be able to handle this. Deus confiou em Abraão que ele seria capaz de fazer isto. And Abraham demonstrates vividly that he is able to handle this. E Abraão demonstrou claramente que ele era capaz de fazer isto. What the story does not tell us, O que a história, porém, não nos conta. and what we really would like to know, E o que nós realmente gostaríamos de saber is how Abraham felt. é como Abraão se sentiu. You know, if there was a journalist at that time, Você sabe, se houvesse um jornalista ali naquele momento, he would have had a microphone under Abraham's mouth. ele teria levado um microfone até a boca de Abraão It would have said, Abraham, how do you feel now? e teria perguntado: Abraão, como é que você se sente agora? How do you go about this? Como que você vai encarar isto agora? What kind of God do you have? Que tipo de Deus você tem? We don't know how Abraham felt. Nós não sabemos como Abraão se sentiu, But of course we can imagine. mas é claro, podemos imaginar. You know what is interesting? Você sabe o que é interessante? In the end, it does not matter how you feel about something. No fim, na verdade, não importa como você se sente acerca de alguma coisa. What matters is what you do, O que importa é o que você faz, how you act. como você age. Yes, I know it's very dangerous to say that it doesn't matter how you feel. Of course, to us it matters a lot how we feel. É claro, eu sei, é perigoso dizer que não importa como não nos sentimos. É claro que é importante como nos sentimos. A very important part of us is emotion. Emoção é algo muito importante em nós, é uma parte I'm importante. talking to Brazilians, right? Eu estou falando para brasileiros, certo? I mean, maybe I have to explain to some Germans what emotions are, but not to Brazilians. Talvez eu tenha que explicar aos alemães o que é emoção, mas não para os brasileiros. So Abraham must have had emotions, Abraão deve ter tido algumas emoções, but he makes a decision. mas ele toma uma decisão. He decides to trust this God. Ele decidiu confiar neste Deus. So he makes all the preparations. E então ele faz todos os preparativos. God, by the way, was very clear in his message to Abraham. Did you notice that? Deus, a propósito, was muito claro naquilo que ele falou a Abraão. And we have to understand a little bit about the Hebrew way of thinking to appreciate that. E nós temos que entender um pouquinho acerca da maneira hebraica de entender isto. The report says, God said to Abraham, O relato diz que Deus disse a Abraão: take your son, toma o teu filho. my son, Meu filho, Ishmael, Ismael, Isaac, Isaac, your only son. o seu único filho. And at that point, Abraham feels what is coming. E nesse ponto, Abraão já sente alguma coisa acerca do que vem em seguida. Then God says the name, he says Isaac. E então Deus diz o nome, Isaac. But he adds even more, Mas ele acrescenta ainda mais. as if he would put his finger into a wound of Abraham. É como se ele estivesse colocando o dedo numa ferida de Abraão. A wound that is opening up just that moment. Uma ferida que estava acabando de abrir naquele momento. The one you love. Aquele a quem você ama. Now there's no doubt anymore. Isaac is the one who is meant. Agora não há mais nenhuma dúvida. Isaac é o que Deus Offer Deus him pretende as a dizer. burnt offering there. Oferece-o como uma oferta lá. And then they go. E então eles vão. And 2 times, E 2 vezes, something is stated about the relationship of father and son. alguma coisa é dita acerca da relação entre pai e filho. Did you hear it? Você ouviu isso? It was a word that sounded like adjuntos. Is that the word? A palavra Juntos. juntos, Together, right? Together. juntos. They went together. Eles foram juntos.
Both of them were together in this. Ambos estavam juntos nisso. Or have you ever pictured a discussion between Abraham and Isaac? Ou você já tentou fazer a imagem de uma discussão, da discussão entre Abraão e Isaac? Yes, there is a discussion. Sim, há uma No, discussão, it's not a discussion. mas não é uma discussão, It's a conversation. é uma conversa. And when you read it in the Hebrew text, Quando você lê no texto hebraico, you can feel, when you read very carefully, you can feel the suspense, you feel the tension that is there. você pode sentir claramente o suspense, a tensão que está lá. Can you imagine they are going together, walking together? Você pode imaginar, eles estão indo juntos, caminhando juntos. They're silent for a long time. Há silêncio por um bom tempo, 3 days. 3 dias. They're walking. E eles caminham, And suddenly, e de repente, Isaac speaks up. Isaac fala. He says, "My father." Ele diz, meu pai. Silence. Silêncio. Abraham has expected that to happen. Abraão esperava que isto acontecesse. I'm sure. Eu tenho He certeza. knew it would come. Ele sabia o que It was too viria. obvious. Era muito óbvio, Because everything was there. The only thing that was missing was the animal. porque tudo estava lá. A única coisa que faltava era o animal. How does Abraham respond? Como que Abraão responde? He says, "Here I am, my son." Aqui estou eu, meu filho. Sounds very formal, doesn't it? Parece muito formal, não parece? I think it's the way to picture the tension that is in the air. Eu acho que é uma maneira de retratar a tensão que está no ar, The uncertainty a incerteza that is in the mind of Isaac. que havia na mente de Isaac. What is going on O here? que está acontecendo aqui? So there's silence again. Há silêncio de novo. Abraham doesn't say, "Now Isaac, come on, say what you want to say." Abraão não fala, ok, Isaac, comece a dizer o que você gostaria de dizer. He's waiting. Ele está esperando. And he's asking himself, what kind of answer should I give? E ele se pergunta a si mesmo, que tipo de resposta devo dar? He doesn't have an answer for himself. Ele não tem uma resposta para si mesmo. And then it comes. E então vem. There's the fire, there's the wood, Aqui but é o where's fogo. the animal? A lenha, mas e o animal? And there's silence again. E há silêncio de novo. Then Abraham said, E então Abraão disse. and this, by the way, is the central statement in the whole chapter, E este, in this report. a propósito, esta é a declaração central em todo o relato. And we will come back to it in a few minutes. E nós vamos voltar a esta declaração em alguns minutos. My son, Abraham says, Meu filho, diz Abraão, God will provide for himself a lamb for a burnt offering. Deus proverá para si mesmo um cordeiro para o holocausto. And you know what is so surprising in this story? E você sabe o que surpreende nesta história? Isaac is satisfied with that answer. Isaac fica satisfeito com aquela resposta. I don't know, I have 3 sons, Eu não sei, eu tenho 3 filhos. and especially my youngest one who's becoming a journalist Especialmente o meu mais novo, que está se preparando para ser um jornalista. is already now acting like a journalist when he's asking questions to me. E ele já está agindo como um jornalista quando ele me faz perguntas. And sometimes I have to say, stop. E algumas vezes eu tenho que falar, pare. He's asking one question after the other. Ele começa a fazer uma pergunta depois da outra. So if I was Abraham and Isaac was my youngest son, De maneira que se eu fosse Abraão e Isaac fosse o meu filho mais novo, I would imagine this would have gone a little differently. eu imaginaria que isso teria seguido um caminho diferente. You know, I'm talking now in modern times. Você sabe, eu estou falando agora em tempos modernos.
And those of you who are a little older like me, who have adult children, you will sympathize with what I'm going to say. Aqueles de vocês que são um pouco mais velhos, que já têm filhos adultos como eu, vão simpatizar com aquilo que eu vou dizer. My son would have said, "Come on, Dad." Meu filho haveria de dizer: That's not a satisfactory answer. pai, que é isso? Essa não é uma resposta satisfatória. How will God provide? Como Deus vai prover? I mean, this is the desert. E aqui estamos no deserto. I don't see any animals Não around here. estou vendo nenhum animal ao redor. How will God provide a sacrificial lamb? Como que Deus vai prover um cordeiro sacrificial? The Bible story doesn't tell us that Isaac asked those questions. O relato bíblico não diz que Isaac fez estas perguntas. It just says, so the two of them went together. Apenas diz que eles foram juntos. A wonderful picture of a father and a son being together in their confidence in God. Uma imagem maravilhosa de pai e filho indo juntos em sua confiança em Deus. And be glad to have a father who is a model to you in trusting God. E esteja feliz, alegre-se por ter um pai que é um modelo para você em confiança em Deus. And then they come to the mountain. E então eles chegam ao monte. The Bible is very brief in its report. A Bíblia é muito breve no seu relato. It says in verse 9, Abraham built the altar. Diz no versículo 9 que Abraão edificou o altar. He took the wood Ele from Isaac. pegou- Isaac had carried the wood. Pegou a lenha que Isaac carregava, He put the wood on the altar. colocou a lenha no altar And he took Isaac and put him on the wood. e colocou Isaac e colocou sobre a lenha. And he bound him to the wood. E ele amarrou Isaac à lenha. And of course, we read this and we say, one moment, please. E nós, é claro, nós lemos isso e nós dizemos, pera lá, um momento. How did this happen? Como isso aconteceu? I mean, he just took Isaac and put him on the altar? Ele apenas pegou Isaac e o colocou sobre o altar? What did Isaac say? O que Isaac disse? What did he do? What did he? What did he do? O que ele fez? He just let him put on the altar? Ele apenas se deixou ser colocado sobre o altar? Just like that? Apenas isso? Apparently, that's what happened. Aparentemente, é exatamente isto que aconteceu. Abraham was much older than Isaac. He Abraham- was even older than a usual father would be older than his son. Abraão era muito mais velho que Isaac, muito mais do que um pai normalmente seria em relação ao seu filho. Isaac could have run. Isaac poderia ter corrido, He could have had a fight with his father. ele poderia ter lutado com seu pai. Nothing of that kind happened. Nada disto aconteceu. Isaac willingly let his father put him on the altar. Isaac voluntariamente permitiu com que seu pai o colocasse sobre o altar. I'm asking myself what went through the mind of Isaac while he was laying there. Eu me pergunto a mim mesmo, o que se passava na mente de Isaac ao ele estar ali deitado? This is the end. É esse o fim? I don't understand what is happening. E eu não estou entendendo o que está acontecendo. My father has told me many times that I'm the child of promise. Meu pai me disse muitas vezes que eu sou o filho da promessa. He's told me how many years he waited for me, Ele me disse quantos anos ele esperou por mim. how he even doubted that I would ever arrive. Ele inclusive duvidava que eu pudesse nascer. Now he's offering me just because God told him E agora so. ele está me oferecendo só porque Deus pediu? Maybe Isaac was thinking that, I don't know. Talvez Isaac estava pensando nisto. Eu não sei. I have a feeling from what we've seen until now, Eu tenho uma ideia acerca do que nós vimos até agora. that Isaac trusted his father and he trusted God. Que Isaac confiou em seu pai
e confiou em Deus. And you know the text in Hebrews where it says that Abraham even knew that God could awaken Isaac from death. E você conhece aquele texto em Hebreus, onde diz que Deus poderia levantar Isaque dentre os mortos. So I could imagine that Isaac thought the same. E é possível que Isaque tenha pensado a mesma coisa. So Abraham is lifting his hand with a knife to slay his son. Abraão está levantando a sua mão com a faca para imolar o seu filho. And what a fortune that Abraham was used to listening to God's voice. E quão bom era o fato de que Abraão estava acostumado a ouvir a voz de Deus. That he was used to recognizing angels. Que ele estava acostumado a reconhecer anjos. Because the angel of the Lord called Abraham, Abraham, and Abraham said, "Here I am." Porque o anjo do Senhor chamou Abraão, Abraão, e Abraão respondeu, aqui estou. And we know what God said. Nós não sabemos o que Deus disse. Don't lay a hand on Isaac. Now I know that you fear God. Nós sabemos o que Deus disse. Não imole o seu filho. Agora eu sei que você teme a Deus. Because you have not withheld your son, your only son, from me. Porque você não me negou o seu único filho. The interesting thing is that the story doesn't end here. Coisa interessante é que a história não termina aqui. Isaac didn't jump off the altar, embraced his father and said, "Let's go home." Abraão não pulou do altar, abraçou seu pai e disse, vamos para casa. They had come to offer a sacrifice. Eles vieram para oferecer um sacrifício. A sacrifice was necessary. Um sacrifício era necessário. And it was there. E estava lá. Just as Abraham had prophesied. Exatamente como Abraão havia profetizado. God provided the sacrifice. Deus proveu o sacrifício. That's why the Bible says É por isso que a Bíblia diz, in verse 14, no versículo 14, that Abraham called the place, que Abraão chamou aquele lugar, "The Lord will provide." o Senhor proverá. Now, it's interesting in the Hebrew language, Interessante que na língua hebraica, this word provide essa palavra, o verbo prover, is a certain form of the word to see. é uma certa forma do verbo ver. And the Latin, where we have the word in English provide, providere, E o latim, do qual nós temos o verbo prover, providere, tells us that it really comes from that word, to see. nos diz que realmente vem do verbo ver. Literally, it means to see forward. Literalmente significa ver através. You see into the future and you provide enough food or material things or anything else that is needed because you know it will be needed. That is to provide. Você vê o futuro e você provê aquele alimento, aquilo que é necessário, porque você vê o futuro. And this is the important message for you and me. E esta é a mensagem importante para vocês e para mim nesta noite. It was the message for Abraham and Isaac too. Era também uma mensagem para Abraão e Isaque. God provides. Deus provê. Now, I'm not talking about material things here. Eu não estou falando acerca de coisas I'm materiais. not talking about your bank account or your school fees Não or whatever you have in need. Não estou falando acerca da sua conta bancária, as suas contas aqui na escola ou quaisquer outras coisas que você precisa. Yes, God can provide all these things, and we have many experiences with God, and thanks to God, He is a God who provides even these things. É claro que Deus pode prover todas estas coisas e temos muitas experiências com Deus de que Deus também provê estas coisas. But that's not what I'm talking about right now. Mas não é sobre isso que eu estou falando agora. That's not what the report in Genesis 22 is talking about. Não é sobre isto que o relato em Gênesis 22 está God falando. provides the most important thing that we as human beings need.
Deus provê as coisas mais importantes que nós, como seres humanos, necessitamos. He provides the sacrifice in substitution for us so that we may live and not die. Ele provê o sacrifício em substituição a nós mesmos, de modo que nós possamos viver e não morrer. God is the active one. Deus é o ator número 1. Did you ever think to earn your salvation in any way? Você alguma vez já pensou em conquistar a sua salvação de alguma forma? And unknowingly, your parents may have instilled this idea in your heart. Sem querer, os seus pais talvez possam ter colocado esta ideia no seu coração. It starts with very simple things. Começa com coisas muito simples. You know, if you eat the dessert, the sun will shine. Se você comer a sobremesa, o sol vai brilhar. That was not a good example because in Brazil the sun is shining anyway. Esse não foi um bom exemplo, porque no Brasil o sol brilha de qualquer forma. It's a good way to tell children in Germany to eat the dessert. Essa é uma boa maneira de convencer as crianças na Alemanha a Or comer a sobremesa. if you behave nicely, Ou se você se comportar corretamente, I will give you a reward. eu vou lhe dar uma recompensa. Or I will not punish you. Ou eu não vou puni-lo. We have all this in our minds. Nós don't temos we? tudo isso em nossa mente. What do I have to do? How do I have to behave? O que eu tenho que fazer? Como eu tenho que me comportar? What do we learn from this story about God? O que nós aprendemos nesta história acerca de Deus? God does not need your behavior. Deus não precisa do seu comportamento. Now listen carefully. Mas ouçam com atenção. I would not like to be misunderstood, E eu não gostaria de ser mal compreendido, especially not in an Adventist setting. especialmente não num contexto But I adventista. say it again, God is not so much interested in your Mas behavior. eu vou repetir, Deus não está tanto interessado no seu comportamento. He is mainly interested in your acceptance of what He has already provided. Ele está principalmente interessado na sua aceitação daquilo que Ele já proveu. He is interested in your looking around like Abraham. Ele está interessado em que você comece a olhar ao redor como Abraão, Saying, is there a substitutionary sacrifice for me? e perguntar: existe um sacrifício substituto para mim? God, have you provided anything that I can put on the altar instead of my son Isaac? Deus, tu tens provido alguma coisa que eu possa colocar sobre o altar em vez do meu filho Isaque? And God, with all conviction and with all love and righteousness, says, yes, Abraham, of course I have. E Deus, com toda a convicção, com todo o amor, Ele olha para Abraão e diz: sim, Abraão, veja o que eu tenho. I have provided the sacrificial animal for you. Eu provi o sacrifício, o cordeiro sacrificial para What is você. God really like? Como Deus realmente é? Let me tell you a few points in closing. Deixa eu lhes dizer alguns pontos aqui para terminar. He keeps his promises. Ele cumpre as suas promessas. He keeps his promises. Ele cumpre suas promessas. Never forget that. Nunca se esqueça disso. Abraham had that in his mind. Abraão tinha isto na sua mente. Even when he put Isaac on the altar, it was ringing in his ear what God had told him about Isaac and the people of Israel. Mesmo quando ele colocou Isaque sobre o altar, ele podia ouvir na sua mente o que Deus lhe havia dito no passado e o que Deus havia dito ao povo de Israel. Number 2, he keeps friendships with men. Número 2, ele mantém um relacionamento de amizade com o homem. Those who accept God's friendship, Aqueles- God is a true and loyal friend. Aqueles que aceitam a amizade de Deus, Deus é um amigo leal, verdadeiro. And our God is interested in loyalty. That's the main thing he's interested in. O nosso Deus está interessado em lealdade, é a principal coisa na qual ele está interessado. I could go with you through the whole Abraham cycle, as it is called, the whole Abraham story. Eu poderia ir com vocês sobre todo o ciclo de Abraão, toda a história de Abraão. How much he doubted. Quanto ele duvidou. He even laughed about the promise of God. Ele inclusive zombou da promessa de And Deus. Sarah laughed about it. E Sara também.
And then you read Paul in Romans 4. Did you read that in Romans 4? E então você lê Paulo em Romanos 4. Você já leu isso em Romanos 4? We don't have the time to read it now, but read it. Não temos tempo It's in para chapter ler, 4. mas leia o capítulo 4 de Romanos. Paul says Abraham was absolutely certain. He never even doubted one moment. Paulo diz que Abraão estava completamente seguro, ele não duvidou um único momento. And if I could talk to Paul today, I would say, Paul, Isso- you got something wrong here. E se eu fosse falar com Paulo hoje, eu diria: Paulo, há alguma coisa errada aqui. Did you overlook all these texts in the Old Testament? Você já olhou esses textos aqui no Antigo Testamento? Where Abraham obviously doubted, where he laughed about the promises of God. Nos quais Abraão duvida e ele inclusive zomba da promessa de Deus. And Paul would smile at me. E Paulo haveria de rir para mim. And he would say, Winfried, E ele diria: Winfried, what really matters o que realmente importa is what is at the end. é o que vem no fim. What really matters is the fact. O que realmente importa Is é o the fact fato. that Abraham trusted É o God. fato que Abraão confiou em Deus. Not how he felt in between. Não como ele se sentiu no meio. And he was a model to us in faith. E ele foi um modelo para nós na fé. 2 more points. He sees and Dois- provides. dois- God sees and provides the lamb. 2 pontos mais. Deus vê e provê. Ele vê e provê o cordeiro. And he wants man to acknowledge and accept his offer of the lamb that he E ele provides. gostaria que o homem reconhecesse e aceitasse, que o homem reconheça e aceite a oferta que ele provê, o cordeiro. This, my dear friends, is our God. Este, queridos amigos, é o nosso Deus. I love this God very much. Eu amo este Deus muito. He means most to me. Ele significa muito para mim. What about you? E quanto a você? Amen. Amém. Ao som do piano, vamos nos levantar e cantar o hino 387 do Nosso Lar Adventista. Deus os guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, tendo nos encontrado com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus os guarde em sua luz. Deus os guarde pelo eterno amor, bem unidos e contentes,
Deus nos guarde para seu serviço tão glorioso, viver muito vitorioso. Deus nos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, nos encontrarmos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor. Oh, que Deus nos guarde em sua luz. Amém. Vamos orar. Oh, dear God in heaven, Nosso querido Deus no céu, we have endeavored to talk about you tonight. nós nos arriscamos a falar sobre Ti nesta noite. I would like to ask for your Holy Spirit to Eu gostaria de pedir pelo Teu Espírito translate what I said and what your word is saying para que Ele traduza o que eu disse e o que a Tua palavra está dizendo into our very hearts. no mais profundo do nosso coração. Let everybody here Que cada um aqui know you as you really are. possa conhecer a Ti como Tu realmente és. And we want to tell you tonight Eu gostaria de dizer-te nesta noite that we love you. que nós Te amamos. Thank you, Lord, for everything you've done for each one of us. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que Tens feito para cada um de nós. Thank you for a blessed night. Obrigado por esta noite abençoada. And help us prepare for a new morning with E you. ajuda-nos a nos prepararmos para uma nova manhã And contigo. help us to prepare for the real morning that we await. Ajuda-nos a nos prepararmos para a verdadeira manhã que nós When aguardamos. your Son, our Lord Jesus Christ, will appear in the clouds of heaven. Quando Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, vai aparecer nas Thank nuvens you for dos this céus. wonderful hope we have. Obrigado por esta maravilhosa esperança que temos. Thank you again. Obrigado de In the novo. wonderful name of No Jesus. nome maravilhoso de Jesus. Amen. Amém.